Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais uma vez para poder ler a palavra do Senhor, tá bom? Seja bem-vindo. E nós vamos ler hoje de capítulo 30, do capítulo 30, né? Não de capítulo 30. Vamos ler hoje do capítulo 30 até o capítulo 34 do livro de Jeremias. Tranquilo? Pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui no capítulo 30. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias. Assim diz Javé, o Deus de Israel: escreva num livro tudo o que eu vou lhe dizer. Pois virão dias, oráculo de Javé, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, diz Javé. Farei com que voltem ao país que eu dei a seus antepassados e que tomem posse dele. São estas as palavras que Javé pronunciou para Israel e Judá. Ouvimos um grito de pavor, de terror, sem paz. Informem-se e observem. É possível um homem dar à luz? Como é então que eu estou vendo esses homens, todos de mãos nos quadris como se fossem mulheres em trabalho de parto? Porque ficaram todos com o rosto tão pálido? Ah, esse dia é muito importante, e outro igual não existe. É uma hora de aflição para Jacó, mas ele se salvará. Nesse dia, oráculo de Javé, dos exércitos, eu quebrarei a canga que está no pescoço de vocês e arrebentarei as correntes que os prendem, e vocês não serão mais escravos de estrangeiros. Servirão a Javé, o seu Deus, e também a Davi, o rei que farei surgir para eles. Não tenha medo, meu servo Jacó, oráculo de Javé. Não se apavore, Israel, pois aqui estou eu, libertando você do país distante, libertando a sua descendência do país do seu exílio. Jacó voltará e viverá tranquilo e em paz, sem que o perturbem, porque eu estou com você para salvá-lo. Olha para você ver que perfeição. Deus está conosco para nos salvar desse mundo que só nos deixa triste, para nos salvar da tristeza, para nos salvar da solidão, para nos salvar de toda e qualquer doença, seja essa doença espiritual, seja essa doença na nossa carne, ou seja, Deus estar conosco porque Ele é o nosso Salvador. É somente nele que nós encontramos salvação. Então, é se entregar verdadeiramente para os propósitos do Senhor, se arrepender e se converter, porque nós temos um Deus que vai nos salvar dessas coisas ruins que estão aqui nesse mundo. Então, se arrependa, converta-se, porque o reino dos céus está próximo. Oráculo de Javé: eu destruirei todas as nações por onde havia espalhado você, mas não o destruirei. Eu o corrigirei com justiça, mas não deixarei você sem castigo. Assim diz Javé: sua ferida é incurável, sua chaga é muito grave. Não há remédio para sua chaga, nem emplastro para fechar sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você e não o procuraram mais, pois eu feri você como se eu fosse inimigo seu e dei-lhe um castigo terrível, porque eram muitos os seus erros e os seus pecados pesavam muito. Por que você grita por causa da sua ferida? A sua chaga é incurável. Foi porque seus erros eram muitos e seus pecados pesavam demais que eu tratei você assim. Mas todos os que devoram você serão devorados. Todos os seus inimigos serão levados para o exílio. Os que saqueiam você serão saqueados. Os que despojam você serão despojados. Eu cicatrizarei a sua ferida e curarei as suas chagas. Oráculo de Javé, porque chamam você de rejeitada, a Sião de quem ninguém pergunta. Mas assim diz Javé: agora vou mudar a sorte das tendas de Jacó, terei compaixão de suas moradas. A cidade será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio se erguerá de novo no seu lugar. Daí sairão ação de graças e gritos de alegria. Eu vou multiplicá-los e eles nunca mais diminuirão. Vou devolver-lhes a honra e eles nunca mais serão humilhados. Seus filhos serão como antigamente,
e a sua assembleia continuará firme diante dos meus olhos, mas castigarei todos os seus opressores. Dela surgirá o seu chefe, e do seu meio sairá o seu governante. Eu farei que ele se aproxime e chegue até junto a mim. Pois quem iria arriscar a vida, chegando perto de mim? Oráculo de Javé. Vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Então, que nós possamos entender que nós temos um Deus, e que Ele é o Deus nosso. Então, é confiar nesse Deus que é incrível, que é maravilhoso, que é um Deus de amor. Eis a tempestade de Javé, seu furor se desencadeia. Um furacão gira sobre a cabeça dos injustos. A ira ardente de Javé não recuará enquanto não realizar, enquanto não executar os projetos do seu coração. Nos últimos dias, vocês compreenderão tudo. Capítulo 31. Nesse tempo, oráculo de Javé. Eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz Javé: o povo que escapa da espada encontra graça no deserto. Israel caminha para o seu repouso. De longe, Javé lhe apareceu. Eu amei você com amor eterno. Por isso, conservei o meu amor por você. Então, olha para você ver. Deus aparece para nós. Ele nos ama tanto, 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 cara, que ele entregou o seu único filho para morrer na cruz em prol de todas as outras pessoas, né? Acaba que todos nós, cara, somos também filhos de Deus. Obviamente, nós estamos falando aqui de Jesus, que também é Deus, né? Nós temos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus se entregou para morrer na cruz por mim, que está fazendo esse vídeo, por você, que chegou até aqui nesse vídeo. Ele morreu na cruz e ele tem um amor eterno. E ele conserva esse amor até os dias atuais. Aqui nós estamos falando um pouco mais, né, sobre as histórias dos israelitas, da tribo de Judá, sobre o profeta Jeremias, mas, cara, essa palavra aqui é atemporal. Deus nos ama e ele conserva o amor dele até os dias atuais. Pois, a partir do momento que ele veio até aqui e morreu na cruz em prol de todos nós, cara, é para as pessoas daquela época, para as pessoas que tinham nascido antes, é para as pessoas que nasceram depois, foi por causa de todos nós. Então, Deus nos ama muito. É por isso que ele pede pra gente amar a ele sobre todas as coisas. Pois se ele nos ama muito, por que não amar a ele também? Tão ruim, né, quando não existe um amor recíproco. Não sei se você já passou por algo assim, onde você gosta demais de uma pessoa, você até ama uma pessoa, você até ama essa pessoa, né? Mas essa pessoa não devolve aquele mesmo amor que você sente por ela. Não é recíproco. Isso traz uma tristeza muito profunda, né, no nosso coração. Agora imagina Deus, cara, que nos ama tanto, que veio até aqui, morreu na cruz para nos salvar, e nós não temos o mesmo amor recíproco. Então é triste. É triste. Pare e reflita. Será que nós estamos sendo recíproco com o Senhor? Eu vou reconstruí-la e você ficará construída, ó capital de Israel. Você há de sair novamente enfeitada e com pandeiros entre os grupos que dançam. De novo plantará vinhedos sobre as colinas da Samaria, e os que plantarem, eles mesmos colherão. Chegará o dia em que os guardas gritarão na montanha de Efraim: de pé, vamos a Sião visitar Javé, o nosso Deus. Porque assim diz Javé: deem vivas por Jacó, aclamem a primeira das nações. Gritem, louvem e digam: Javé salvou o seu povo, o resto de Israel. Eu vou trazê-los de volta lá do país do norte. Vou ajuntá-los das extremidades da terra. No meio deles estarão o cego e o aleijado, a mulher grávida, junto com aquela que deu à luz. Todos juntos, é uma grande assembleia de retorno. Eles partiram chorando, eu os trarei de volta entre consolos. Eu os levarei para os córregos de água, por um caminho plano,
onde não tropeçarão. Serei um pai para Israel, e Efraim será o meu primogênito. Nações, escutem a palavra de Javé, anunciem as ilhas distantes. Aquele que espalhou Israel vai ajuntá-lo de novo e vai guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Porque Javé resgatou Jacó e o redimiu das mãos de um outro mais forte. Eles virão festejar na altura de Sião, afluirão para os bens de Javé, trigo, vinho, azeite e crias de ovelha e de gado. Serão uma horta bem irrigada, não tornarão a desfalecer. Então a jovem dançará com alegria, os velhos junto com os jovens. Mudarei o luto deles em alegria, vou consolá-los e torná-los felizes, sem aflições. Vou alimentar seus sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará com meus bens. Oráculo de Javé. Assim diz Javé: escutem. Ouvem-se gemidos e prantos amargos em Ramá. É Raquel, que chora inconsolável por seus filhos, que já não existem mais. Pois assim diz Javé: segure os soluços e enxugue as lágrimas, porque há uma recompensa para a sua dor. Oráculo de Javé: eles voltarão do país inimigo. Existe esperança de um futuro. Oráculo de Javé: seus filhos voltarão para a pátria. Eu escuto o Efraim que se lamenta. Tu me corrigiste e eu fui corrigido, como um garrote ainda não amansado. Faze... Perdão. Faze-me voltar e eu voltarei, porque tu és Javé, meu Deus. Afastei-me, mas depois me arrependi. E ao entender, bati no peito. Fracassei, fiquei confuso, pois carrego a vergonha da minha juventude. Será que Efraim não é o meu filho predileto? Será que não é um filho querido? Quanto mais o repreendo, mais me lembro dele. Por isso, minhas entranhas se comovem e eu cedo à compaixão. Oráculo de Javé. Coloque marcos na estrada, finque estacas para sua orientação. Preste atenção na estrada, no caminho que você percorreu. Volte, ó Virgem de Israel. Volte para as cidades que são suas. Até quando você vai ficar indecisa, filha rebelde? Porque Javé está criando uma coisa nova no país. A mulher seduz o homem. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel. No país de Judá e nas suas cidades, quando eu trouxer de volta os exilados, todos voltarão a dizer: Javé a abençoe, morada da justiça, Monte Santo. Em Judá e em suas cidades habitarão juntos os lavradores e os que pastoreiam rebanhos, pois eu saciarei as gargantas sedentas e satisfarei os famintos. Então eu acordei e vi que o meu sonho era agradável. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que eu semearei em Israel e Judá semente de homens e semente de animais, assim como os vigiei para arrancar e arrasar, para demolir, desfazer e maltratar. Agora vou vigiar para construir e plantar. Oráculo de Javé. Nesses dias ninguém mais dirá: os pais comeram uva verde e a boca dos filhos ficou amarrada. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Quem comeu uva verde sente a boca amarrar. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que eu farei uma aliança nova com Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Aliança que eles quebraram, embora fosse eu o Senhor deles. Oráculo de Javé. A aliança que eu farei com Israel depois desses dias é a seguinte: Oráculo de Javé. Colocarei minha lei em seu peito e a escreverei em seu coração. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: procure conhecer a Javé, porque todos grandes e pequenos me conhecerão. Oráculo de Javé, pois eu perdoo suas culpas e esqueço seus erros. Assim diz Javé, aquele que estabelece o sol para iluminar o dia e ordena a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Aquele que agita o mar e as ondas rugem, aquele cujo nome é Javé dos exércitos. Quando essas leis falharem diante de mim, oráculo de Javé, então o povo de Israel também deixará de ser diante de mim uma nação para sempre. Assim diz Javé,
Quando alguém puder medir o tamanho do céu nas alturas, ou examinar com cuidado os profundos alicerces da terra, só então eu rejeitarei o povo inteiro de Israel, por causa de tudo o que ele fez. Oráculo de Javé. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que Jerusalém será reconstruída para Javé, desde a torre de Ananel até a porta do ângulo. A corda de medir será estendida até a colina do Garebe, e de lá até Goa, todo o vale dos cadáveres e das cinzas até o vale do riacho do Cedron, até o ângulo da porta dos cavalos, no lado do oriente. Toda essa área estará consagrada a Javé e nunca será arrasada ou destruída. Capítulo 32. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias no 10º ano de Sedecias, rei de Judá, que corresponde ao 18º ano de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército do rei da Babilônia estava cercando a cidade de Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da prisão que existia no palácio do rei de Judá. Sedecias, rei de Judá, o tinha lançado na prisão, acusando: Você profetizou, assim diz Javé, eu entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele vai tomá-la. Sedecias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas será entregue ao rei da Babilônia e terá de falar pessoalmente com ele, olhando um nos olhos do outro. Sedecias será levado para a Babilônia, e aí ficará até que eu olhe para ele. Oráculo de Javé. Se vocês lutarem contra os caldeus, não vencerão. Por que você profetizou isso? Jeremias respondeu: Eu recebi de Javé a seguinte palavra: Anameel, filho do seu tio Selo, está vindo dizer a você: compre o terreno que eu tenho em Anatote, porque por direito você tem a preferência para comprá-lo. De acordo com a palavra de Javé, Anameel, filho do meu tio Selo, foi me procurar onde eu estava no pátio da prisão e me disse: Vamos, compre o meu terreno em Anatote, no território de Benjamim, pois o direito é seu por herança. Você é que deve ficar com ele. Compre-o, então. Eu entendi que isso era uma palavra de Javé. Comprei o terreno que meu primo Anameel tinha em Anatote. Paguei por ele 200 gramas de prata. Escrevi o contrato, selei, chamei as testemunhas, depois pesei a prata numa balança. Em seguida, peguei o contrato de compra fechado, conforme as normas legais e também a cópia aberta. Entreguei o contrato a Baruque, filho de Nerias, neto de Maasias, na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que assinaram o documento e de todos os judeus que estavam no pátio da prisão. Diante de todos eles, dei a seguinte ordem a Baruque: Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: Pegue esses 2 contratos, o contrato de compra que está fechado e também a cópia aberta, e coloque-os dentro de um vaso de cerâmica para que se conservem por muito tempo. Pois assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: nessa terra ainda se comprarão casas, campos e vinhedos. Depois de entregar o contrato a Baruque, filho de Nerias, rezei a Javé: Senhor Javé, tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Para ti, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível, pois Ele é o dono de todas as coisas. Então tenha fé em Deus. Tenha fé que Ele vai salvar a sua vida, que Ele vai te tirar dessa situação difícil. Tenha fé em Deus. Para Ele, nada é impossível. E quando digo nada, é porque nada mesmo. Nenhuma dificuldade, nenhuma aflição, nenhuma doença espiritual, ou seja, doença carnal, nada vai impedir a força do nosso Deus. Nada vai impedir a grandeza do nosso Deus. Então, para Deus, nada é impossível. Tu praticas o amor para com milhares, mas também castigas a maldade dos pais nas costas dos filhos que vêm depois deles. Deus grande e poderoso, teu nome é Javé dos exércitos. Grande em projetos e poderoso em ações. Teus olhos estão abertos sobre a conduta dos homens, para dar a cada um conforme a conduta deles e conforme o que
merecem suas ações. Tu fizeste sinais e prodígios no país do Egito, e até hoje ainda os fazes em Israel e entre os homens. Foi assim que ganhaste a fama que tens até hoje. Tu tiraste Israel, o teu povo, do país do Egito, com sinais e prodígios, como um forte braço estendido, espalhando grande terror. Deste a eles essa terra, que tinhas prometido com juramento aos seus antepassados, terra onde corre leite e mel. Eles chegaram aqui e tomaram posse da terra, mas não te obedeceram, não se comportaram conforme a tua lei, não fizeram nada daquilo que tu lhes tinha mandado fazer. Por isso, chamaste todas essas desgraças contra eles. As trincheiras dos inimigos já estão chegando até a cidade para a tomarem. Ela cairá nas mãos dos caldeus, que a atacam com espada, fome e peste. O que disseste está acontecendo e tu o vês. Tu me disseste, Senhor Javé, para comprar um terreno a peso de prata e chamar testemunhas, enquanto a cidade cai nas mãos dos caldeus. A palavra de Javé foi dirigida a Jeremias. Eu sou Javé, Deus de todas as criaturas. Existe algo impossível para mim? Olha para você ver mais uma vez, né? Falando aqui pra gente. Eu sou Javé, Deus de todas as criaturas. Existe algo impossível para mim? Então é entender que tudo é de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Então, para ele, nada é impossível. Tenha fé. Confie em Deus. Para Deus, nada é impossível. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição, nenhum pecado é capaz de parar a misericórdia de Deus. Para ele, nada é impossível. Então, vamos aumentar a nossa fé nele. Por isso, assim, só tomar uma água aqui, peraí. Por isso, assim diz Javé: estou para entregar esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele vai tomá-la. Os caldeus que estão guerreando contra ela entrarão nessa cidade, atearão fogo nela e queimarão as casas onde nos terraços se queimava incenso a Baal, e onde se derramava vinho aos deuses estrangeiros para me irritar. Pois desde a juventude, israelitas e judeus só praticaram o que eu considero errado, só me irritaram com as obras de suas mãos. Oráculo de Javé. Esta cidade sempre foi para mim motivo de ira e de cólera, desde que a construíram até o dia de hoje. Terei que afastá-la da minha presença. Por todo o mal que os israelitas e judeus fazem para me irritar, todos eles, seus reis e autoridades, sacerdotes e profetas, cidadãos de Judá e habitantes de Jerusalém, eles voltavam para minhas costas e não o rosto. Eu os ensinava continuamente e ninguém ouvia para aprender a lição. Eles colocavam abominações na casa que levava o meu nome, profanando-a. Construíram lugares altos a Baal, no vale de Ben-Enom, para ir queimar seus filhos e filhas, em honra de Moloque, coisa que eu nunca mandei, nem jamais passou pelo meu pensamento. Eles fizeram abominações semelhantes, ensinando Judá a pecar. Agora, assim diz Javé, o Deus de Israel, sobre Jerusalém, cidade que foi entregue conforme eu disse, nas mãos do rei da Babilônia, pela força da espada, da fome e da peste. Vejam, eu os reunirei de todos os países por onde os espalhei na minha ira, na minha cólera e no meu grande furor. Vou trazê-los de volta para este lugar e os farei morar tranquilos. Então, eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Vou dar-lhes um só coração e um só modo de se comportar, para que me temam a vida inteira, para a felicidade deles e dos filhos que vierem depois. Farei com eles uma aliança eterna e nunca deixarei de fazer-lhes o bem. Colocarei no coração deles o meu temor, para que não se afastem de mim. O meu prazer será fazer que eles sejam felizes. Vou plantá-los de maneira estável nesta terra, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Pois assim diz Javé, da mesma forma que eu fiz cair sobre este povo essa grande desgraça,
eu também lhes enviarei toda a felicidade que estou prometendo. Comprarão campos neste país que vocês dizem está deserto, sem gente e sem criações, e entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos a peso de prata, fazendo contratos, selando e chamando testemunhas. Tudo isso no território de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades da montanha, nas cidades da planície e nas cidades do Neguebe, porque eu vou mudar a sorte deles, oráculo de Javé. Bora lá, vamos continuar aqui agora no capítulo 33. Mudei aqui de posição que eu estava sentindo um leve incômodo no ombro. Se caso eu sentir dor de novo, eu vou alterar aqui a posição. Capítulo 33. Quando ainda estava detido na prisão, Jeremias recebeu novamente a palavra de Javé. Assim diz Javé, que fez a terra e lhe deu forma, fazendo dela uma coisa firme. O seu nome é Javé. Acho que essa posição não vai ficar legal também. Pera aí. Pronto, agora acho que deu uma melhorada aqui na posição. Vamos iniciar o capítulo 33 de novo, tá? Quando ainda estava detido na prisão, Jeremias recebeu novamente a palavra de Javé. Assim diz Javé, que fez a terra e lhe deu forma, fazendo dela uma coisa firme. O seu nome é Javé. Chame por mim, que eu lhe responderei, anunciando coisas grandiosas e sublimes, que você não conhece. Pois assim diz Javé, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e os palácios do rei de Judá, agora arrasados pelas trincheiras e pela espada. Agora os caldeus vêm para batalhar contra a cidade, para cobri-la de cadáveres, porque eu a feri com ira e cólera, e para esta cidade escondi o meu rosto, por causa de todas as suas maldades. Vejam, eu mesmo vou trazer para ela restabelecimento e cura, e lhe mostrarei uma abundância de paz e fidelidade. Mudarei a sorte de Judá e Israel, e farei que eles cresçam como antigamente. Eu vou purificá-los de toda a injustiça com que pecaram contra mim, e vou perdoar todas as injustiças que cometeram contra mim. Jerusalém será para mim nome de alegria, louvor e honra para entre todas as nações da terra que ouvirão falar de todo o bem que eu lhe fiz. Elas serão tomadas de temor e respeito diante de todo o bem e de toda a felicidade que eu vou dar a Jerusalém. Assim diz Javé: vocês dizem que as cidades de Judá e as ruas desertas de Jerusalém são um lugar arrasado, sem gente, sem morador e sem criações. Pois bem, neste mesmo lugar se ouvirão novamente o som da música, os gritos de alegria, a voz do noivo e da noiva, a voz dos que cantam ao entrar com ação de graças no templo de Javé. Agradeçam a Javé dos exércitos, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Já agradeceu a Deus hoje por ele ser tão bondoso e tão amoroso por cada um de nós? Se não, essa é a tua oportunidade. Agradeça. Agradeça porque Deus, ele é maravilhoso na nossa vida. Pois eu mudarei a sorte deste país, farei voltar ao que era antes, diz Javé. Assim diz Javé dos exércitos, neste lugar agora arruinado, sem gente e sem criações, e também em todas as suas cidades haverá pastagens, onde os pastores farão suas ovelhas repousar. Nas cidades da montanha, e nas cidades da planície, nas cidades do Neguebe, e no território de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, as ovelhas ainda vão desfilar ao alcance da mão de quem as conta, diz Javé. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que eu cumprirei as promessas que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Nesses dias e nesse tempo, farei brotar para Davi um broto justo, que exercerá o direito e a justiça no país. Nesses dias, Judá será salvo e Jerusalém viverá tranquila e será chamada Javé, nossa justiça. Porque assim diz Javé, não faltará um descendente de Davi para se assentar no trono da casa de Israel. Também não faltará um descendente dos sacerdotes e levitas para oferecer em minha presença holocaustos, incensar as ofertas e oferecer sacrifícios todos os dias.
Javé dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz Javé: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e com a noite, de modo que já não haja mais dia e noite no tempo certo, também será rompida a minha aliança com o meu servo Davi, de modo que lhe falte um descendente no trono, e a aliança com os levitas sacerdotes que me servem. Multiplicarei a descendência do meu servo Davi e dos levitas que me servem, como as estrelas do céu, que não dá para contar, como a areia da praia, que ninguém pode calcular. Javé dirigiu a palavra a Jeremias. Você não ouve o que essa gente diz? Eles dizem: Javé rejeitou as duas famílias que havia escolhido. Assim, desprezam o meu povo e não o consideram como nação. Assim diz Javé: como é certo que eu criei o dia e a noite e estabeleci as leis do céu e da terra, também é certo que não a rejeitarei a descendência de Javé e de meu servo Davi, deixando de escolher entre seus descendentes os chefes da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque eu mudarei a sorte deles e deles terei compaixão. Capítulo 34. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava guerreando contra Jerusalém e as outras cidades que dela dependem, acompanhado não só com o seu exército, mas também com os reis dos países que ele tinha dominado e com seus exércitos, Javé dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz Javé, o Deus de Israel: fale com Sedecias, rei de Judá, e diga-lhe: assim diz Javé: eu estou para entregar essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, para que a incendeie. Você não escapará das mãos dele, mas será preso e entregue nas mãos dele. Você terá que olhar nos olhos do rei da Babilônia e falar pessoalmente com ele, e depois será levado para a Babilônia. Sedecias, rei de Judá, ouça a palavra de Javé. Assim diz Javé: você não morrerá pela espada, morrerá em paz. Da mesma forma como se queimam perfumes por seus antepassados, aqueles reis que o precederam também se queimarão perfumes por você, e também lamentarão por você cantando: ah, majestade, sou eu quem declaro, oráculo de Javé. O profeta Jeremias falou tudo isso ao rei Sedecias, rei de Judá, em Jerusalém. O exército do rei da Babilônia estava atacando Jerusalém e outras cidades de Judá, Laques e Azeca, as duas últimas fortalezas que ainda resistiam. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias, depois que o rei Sedecias fez um acordo com todo o povo que havia em Jerusalém, para proclamar a liberdade dos escravos. Cada um deveria dar liberdade ao seu escravo ou escrava, hebreu ou hebreia, para que nenhum judeu fosse escravo do seu irmão. As autoridades todas e também todo o povo respeitaram o acordo que tinham feito de cada um dar liberdade aos seus escravos e escravas, de modo a não mais escravizarem uns aos outros. Obedeceram e os puseram em liberdade, mas depois disso, eles voltaram atrás e fizeram voltar de novo seus escravos e escravas, que tinham libertado, e os submeteram de novo à escravidão. Então Javé dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz Javé, o Deus de Israel: eu mesmo fiz uma aliança com os antepassados de vocês, quando os tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, dizendo: ao fim de cada 7 anos, cada um dará liberdade ao seu irmão hebreu, que havia comprado e que já lhe havia servido durante 6 anos. Deve dar-lhe então a liberdade, mas os antepassados de vocês não me escutaram nem me obedeceram. Hoje vocês haviam se convertido para fazer o que eu aprovo, cada um proclamar a liberdade do seu próximo e fazer uma aliança sobre isso na minha presença, no templo em que o meu nome é invocado. Mas depois vocês recuaram e profanaram o meu nome, ao trazer de volta os escravos e escravas que tinham libertado, submetendo-os de novo à escravidão. Por isso, assim diz Javé: já que vocês não me obedeceram quando eu mandei que cada um desse liberdade ao seu irmão e ao seu próximo, então agora eu proclamarei a liberdade, oráculo de Javé, para a espada, a fome e a peste. Vou fazer de vocês uma coisa que causa espanto entre os reinos da terra. Aqueles homens não respeitaram a minha aliança,
não cumpriram a palavra da aliança que fizeram comigo. Vou fazê-los ter a sorte do novilho que cortaram ao meio e passaram entre as duas metades. Quanto aos chefes de Judá e Jerusalém, aos funcionários, sacerdotes e pessoas do povo que passaram entre as metades do novilho, vou entregá-los nas mãos de seus inimigos, daqueles que querem a morte deles. Seus cadáveres servirão de comida para as aves do céu e para as feras da terra. Quanto Desculpa. Quanto a Sedecias, rei de Judá, e a seus chefes, também vou entregá-los nas mãos de seus inimigos, dos que querem a morte deles, o exército do rei da Babilônia, que agora se afastou de vocês. Eu os mandei, oráculo de Javé, e vou trazê-los de volta contra esta cidade, para atacá-la, conquistá-la e incendiá-la. Também transformarei as cidades de Judá num deserto, sem habitante nenhum. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje, e eu trago aqui também a explicação que a Bíblia traz para a gente aqui desse final aqui do capítulo 34, que diz assim: devido ao cerco, só para deixar mais clara a leitura, tá? Devido ao cerco que o exército babilônico fez em Jerusalém, que o exército babilônico faz em Jerusalém, o rei Sedecias usa uma estratégia para aumentar o exército. Liberta os escravos de acordo com a prescrição de lá de Deuteronômio. O exército inimigo, porém, se afasta da cidade para combater o exército egípcio. Julgando-se livre do perigo, Sedecias volta atrás, revogando o decreto que libertava os escravos. Para Jeremias, isso é uma falsidade para com Javé e com os irmãos. Um povo que não é capaz de instaurar a liberdade em suas próprias fronteiras acabará sendo escravo de outro povo. Então, se Deus nos criou com livre-arbítrio, por que os seres humanos estão querendo impor limites na nossa vida, né? Então, mesmo tendo livre-arbítrio, faça o seu caminho de forma sábia, tá? Não se deixe levar pelas tentações e nem pelos pecados, não, beleza? Deus abençoe a sua vida. Amanhã estamos de volta, se for da vontade de Deus. Amém? Até mais. Tchau, tchau.